Olá, boa tarde. Quinta-feira, 5 horas e cá estou eu. Hoje estou aqui num formato um bocadinho diferente. Estou no meu carro porque, porque estou a trabalhar e marquei uma reportagem, uma videoreportagem, uma fotoreportagem em 3D às 4 horas e ainda está a decorrer. De modo que saí, interrompi aqui o acompanhamento que estava a fazer aos proprietários e ao fornecedor e vim aqui para não faltar com o compromisso convosco e para fazer o meu quinta-feira às 5 que gosto muito e que já me habituei a fazer e que quero manter. É um compromisso. Então, posso já agora aproveitar para falar. Posso-vos convidar a ir a remax.pt barra 12099 2285-1, é o ID do imóvel. Vou repetir, remax.pt barra 12099 2285 não é 1, é 3, traço 3, e vejam o que esta moradia ainda está com fotos provisórias e está neste momento a fazer o 3D, mas calculo que amanhã já tenha esse trabalho feito e, portanto, já possam ver com mais detalhe. Um, e hoje é sobre o segundo P. Hoje estamos a falar sobre o segundo P. Todo o meu marketing é pensado e feito com base numa estratégia de marketing de um dos gurus do marketing mundial, o Kotler, Philip Kotler. Acho que é Philip, não tenho a certeza. Acho que sim. Kotler é de certeza, se é Philip ou não, digam-me vocês que sabem. Um, e o Kotler falava nos 4 P's do marketing, que é o Product, Price, Placement and Promotion. O produto, o preço, os canais de distribuição e a promoção. E eu falei na semana passada no produto, que é a casa, que deve ser vista como um produto, deve ser encarada como um produto, e quais as dicas que eu dava para que a casa seja trabalhada, seja melhorada, seja mimada, caprichada. Esta semana vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre o preço. A segunda componente, provavelmente a componente mais importante. Eu digo sempre e continuarei a dizer, se a casa não se vende, muito provavelmente é porque o preço não está certo. E se o preço não está certo, então tem que se retificar. Então, e como é que se define isto do preço? Como é que podemos saber se o preço está adequado? Eu trocava aqui uns comentários com uma cliente aqui há uns dias que dizia: as casas estão muito caras e deviam era baixar o preço. E eu perguntava à senhora: mas a senhora, diga-me uma coisa, acha que os proprietários devem baixar só porque alguém não pode pagar o preço que é certo? Imagine que comprou uma casa, este era o exemplo que eu dava à senhora, imagine que comprou uma casa, um T3, no ano 2000 por 200 mil euros. E que hoje em dia não precisa de uma casa tão grande e decide vender o seu imóvel. E quer comprar um T1. E, na realidade, com o passar dos anos, com a inflação, com a alteração do mercado, o seu imóvel passou a valer 400 mil euros. Mas você só vai comprar um T1 250. E a pergunta que eu fazia à senhora, e que vos faço a vocês, é: então, mas vende por 250, porque já cobre o preço que vai pagar pelo T1 que precisa, ou vai vender pelo aquilo que é o preço máximo que conseguir obter, o preço máximo que as pessoas estão disponíveis para pagar? E aquilo que a maior parte das pessoas responde, e que é o que faz sentido, é: vou tentar receber o valor mais elevado possível. Porquê? Porque sim, porque faz sentido, porque é que eu hei de vender uma casa abaixo do preço que o mercado pode pagar por ela, só porque há pessoas que não podem pagar. Há pessoas que não podem pagar, mas há pessoas que podem pagar. Aliás, o preço de mercado, o valor que vocês conseguem obter por uma casa é sempre definido pelo valor mais elevado que alguém está disponível para pagar por esse mesmo imóvel.
Então, como é que a primeira coisa que eu quero falar hoje, eu quero falar duas ou três coisas. Primeiro, como é que definimos o valor, o preço de um imóvel, e segundo, quais é que são as três estratégias que eu entendo que possam, ou que eu conheço que existem no mercado para aplicar o preço e trabalhar o preço do imóvel. Olá Ana, tudo bem? E o que eu vos posso dizer é, então, primeiro, como é que chegam ao preço? Então, o preço é definido por um conjunto de fatores. O fator mais importante, e isto todas as pessoas que trabalham no imobiliário dizem, e eu concordo, o mais importante é a localização. Até se costuma brincar e dizer a segunda coisa mais importante é a localização e a terceira é a localização. Porque, de facto, a localização é tão determinante que é quase o fator único. E isto é explicável de uma maneira muito simples. Se vocês tiverem uma casa, em Cascais, uma moradia de 3 quartos em Cascais, e se a transportarem para Setúbal, ela não vale o mesmo. E se a transportarem para Faro, ela não vale o mesmo. E se a transportarem para Beja, ela não vale o mesmo. Porquê? Porque as coisas valem em função do local que estão e também em função daquilo que têm à volta. Portanto, o primeiro fator que tem que ter em consideração é, obviamente, a localização. E, de facto, às vezes é um pouco injusto, porque às vezes uma rua vale uma coisa e a rua ao lado vale outra. Mas é assim mesmo. Não há muito que se possa fazer em relação a isso. O que é que podemos fazer em relação a isso? Podemos ser profissionais e saber de facto que há determinadas zonas de uma cidade, há determinadas zonas de um bairro, há determinadas zonas de uma localidade, há determinadas localidades que valem mais que outras. E isso tem impacto na determinação do preço do imóvel. É o fator mais importante. Não tenham dúvidas nenhumas que é o fator mais importante. O segundo fator, e quando eu digo que é o fator mais importante, é comparando coisas iguais. O mesmo imóvel, a mesma qualidade de acabamentos, a mesma antiguidade, a mesma área bruta privativa, tudo igual, mudam de um local para o outro e os preços variam. E isso é mesmo importante. E o segundo fator é a área, os metros quadrados que um determinado imóvel tem. E isto é óbvio, não é? Se eu tiver uma casa com 100 metros quadrados, não vale o mesmo que uma casa de 150 ou uma casa de 200. E a área bruta privativa é a segunda coisa a ter em consideração. E, portanto, é muito importante perceberem qual é que é o preço por metro quadrado de uma determinada zona, daquela zona especificamente, para poderem aplicar ao imóvel. Outro fator que é importante. A partir daqui, a ordem já não é assim muito relevante. Eu vou tentar dar mais ou menos a ordem que eu acredito que faz sentido, mas pode variar. A seguir, lote. Se for um apartamento, isto não se aplica, mas se for uma moradia, o lote de terreno onde está, obviamente faz variar o preço. Eu, se tiver uma moradia de 200 metros de construção num lote de 500 vale uma coisa, a mesma moradia num lote de 1000 vale diferente, não é? Obviamente, porque o terreno em si também vale. Portanto, isto também é importante para a consideração do preço do imóvel. Depois, o ano de construção. Obviamente o ano de construção não se aplica a terrenos, os terrenos não têm ano. Mas aplica-se a escritórios, aplica-se a comércio, aplica-se a residências, obviamente. Depois, o tipo de acabamentos, a qualidade dos acabamentos, também a qualidade da aplicação dos acabamentos, que às vezes os acabamentos estão mal, tem a ver com a qualidade de construção, podem não estar em condições. Também implica e tem influência no fator preço. E é importante saberem apreciar isso, saberem distinguir um soalho em madeira maciça de um piso flutuante, saberem definir e distinguir entre um tipo de reboco projetado ou de aplicação manual. É importante saberem alguns detalhes. O tipo de pedras que são aplicadas nas cozinhas, nas casas de banho, tudo isso faz alguma diferença e é bom começarem a aprender, se não sabem já, começarem a aprender para poderem ter algumas noções de que uns materiais valem mais do que os outros e, obviamente, isso vai influenciar o preço. O melhor exemplo é, imaginem 2 andares
no mesmo prédio e que... Olá, Lisete, obrigado, Filipa. Imaginem 2 andares no mesmo prédio em que um tem acabamentos de muito boa qualidade e outro não tem acabamentos de tão boa qualidade. Valem o mesmo? Não, claro que não. Porquê? Porque as pessoas estão disponíveis para pagar um pouco mais. Um pouco tem a ver com o aumento da qualidade desses acabamentos no que tem melhores acabamentos do que no outro que tem acabamentos de qualidade inferior. Não é? E por último, há mais fatores, mas este último é dos que eu considero mais importante, o estado de conservação do imóvel, que é como é que ele está. Está em bom estado de conservação, está em mau estado de conservação, precisa de uma renovação total, está quase em ruínas, está como novo. Isto é muito, muito importante porque obviamente tem a ver com este fator também, tem a ver com o fator de eu quando comprar este imóvel vou ter que investir numa renovação, vou ter que investir em obras, vou ter que fazer alguma alteração, sim ou não. E quanto melhor for o estado de conservação, melhor. Melhor e mais sobe o preço, como é óbvio. Se concordam, metam aí uns likes e metam uns coraçõezinhos, que é para eu perceber que vocês estão a gostar e que estão a concordar comigo, está bem? Eu gosto das mensagens de força e de boas dicas e tal, mas metam aí uns likes e uns corações para eu ver que estão por aí e que estão comigo. Mais fatores que eu não mencionei que afetam o preço, obviamente. Orientação solar, muito importante. Uma casa virada a norte, que nunca apanha luz direta, que nunca apanha sol direto, tem menos valor do que uma casa virada a sul. Há um mito. As casas viradas a sul têm mais luz, não apanham sol. É impossível uma casa virada a sul apanhar sol. Porquê? Porque o sol nasce a este, a nascente, e põe-se a oeste, em poente, não é? E, portanto, roda por cima e quando as casas estão viradas a sul, têm muita luz, mas não têm sol direto. Okay? Vocês conseguem saber, se não tiverem uma bússola, se não tiverem nenhuma noção, conseguem saber se uma casa é virada a um dos pontos cardeais com esta dica. Por exemplo, uma casa virada a nascente tem sol nas paredes durante a manhã. Uma casa virada a poente tem sol nas paredes interiores durante a tarde. Porquê? Porque quando o sol se está a pôr, quando o sol se está a baixar, em poente, entra pelas janelas e bate nas paredes. E nós sabemos que a sala está orientada para poente e de manhã para nascente. E a sul é quando vocês veem o sol, por exemplo, ao meio-dia ou durante todo o dia, e veem nas janelas aquela barrazinha de sol no chão, que as senhoras até têm a tendência de baixar o store para não queimar o chão. É quando as casas estão viradas a sul, tem essa situação. Tá bem? Portanto, hoje em dia todos os telemóveis têm uma bússola e, portanto, é fácil ver qual é que é a orientação solar, mas se porventura não têm, ficam com esta dica rápida de poderem perceber isso. Portanto, a orientação solar também afeta bastante. E depois há outros fatores, nomeadamente se é uma zona nova, se é uma zona já mais consolidada, se é uma zona de bairro com comércio, se tem proximidade de serviços, se tem proximidade de acesso à autoestrada, acesso a transporte, e isto vai variar em função daquilo que são os interesses das pessoas. Mas todos eles trabalham para a definição do preço. E é importante que vocês percebam e que expliquem aos vossos clientes que o preço não é determinado por vocês, é determinado por quem compra e é determinado pela concorrência que existe no mercado. É a obrigação de um consultor imobiliário fazer um estudo de mercado e fazer um levantamento da concorrência do produto que existe. Para quê? Para fornecer ao seu cliente todos os dados, todas as indicações de qual é que é a probabilidade ou a concorrência que existe para o seu imóvel. O cliente proprietário nunca vê o seu imóvel como um produto, mas nós temos que ver, porque o imóvel é um produto e está a concorrer com outros produtos. E sim, há emoção. A decisão de compra é uma decisão emocional, mas há um processo de racionalização. E as pessoas... olá, Elsa. E as pessoas que estão a fazer uma pesquisa, se virem T3 numa determinada zona por 250 mil euros e de repente há um que está por 300, eles vão perguntar-se porquê.
vão querer saber porquê. E vão comparar uns com os outros. E vão perguntar porquê é que eu hei de pagar mais 50 mil euros pelo aquele imóvel que tem a mesma área, o mesmo tipo de acabamentos, o mesmo tipo de orientação, de estado de conservação, e estão a pedir um valor muito mais alto, percebem? E é a nossa responsabilidade, enquanto agregadores imobiliários, a explicar isto aos nossos clientes e passar-lhes esta informação. Então, o levantamento de todos os imóveis que existem no mercado com as mesmas características. Às vezes, não é fácil. Há situações em que não há imóveis semelhantes àqueles que vocês querem promover. Então, o que é que eu sugiro? Que pensem como pode pensar o cliente comprador, que é, como é que eu se estiver à procura de uma casa com determinadas características e houver pouca oferta, eu tenho que arranjar soluções, não posso ficar dependente de comprar exclusivamente aquela casa, não é? Porque até pode não aparecer. Então, quais é que são as alternativas? Que outras localidades é que eu posso ver? Que outro tipo de tipologias é que eu tenho como alternativa? Que outro tipo de acabamentos é que eu posso ver como alternativa? E temos que fazer comparações. Não podemos comparar, quando não temos amostra suficiente de T2 para definir um preço, temos que ver um T3 ou ver um T1. Porquê? É o mesmo? Não, mas o preço por metro quadrado é muito semelhante. Nós sabemos que à partida, um T3 tem um valor acima do T2 e um T1 tem um valor abaixo do T2. Portanto, podemos fazer uma extrapolação do valor e devemos fazer uma extrapolação do valor. Aliás, vocês se repararem, o preço por metro quadrado vai diminuindo à medida que o número de divisões nas casas aumenta. Um T3 um T1 tem um preço de metro quadrado mais elevado do que um T2 e mais elevado e o T2 mais elevado que o T3 e por aí fora. Porquê? Porque o investimento mais elevado que há na construção do imóvel é nas casas de banho e nas cozinhas. E como tal, quando eu construo mais quartos e mais sala e mais área, não estou a aumentar proporcionalmente o valor da construção. O que faz com que o preço por metro quadrado seja mais elevado num T1 em relação ao T2 e num T2 em relação ao T3, está bem? É uma boa dica. Isto funciona sempre assim em todo o mercado, está bem? Podem testar coisas iguais. Coisas iguais. É óbvio que se estiverem a comparar coisas que são diferentes, isto não vai funcionar. Mas em imóveis com o mesmo tipo de acabamentos, imóveis com o mesmo tipo, com a mesma localização, imóveis com os mesmos anos de construção, é assim que funciona. Confiem em mim e, aliás, não confiem, vão ao mercado e testem. Vão às ferramentas de estudo de mercado e vejam se não é assim. Se encontrarem um que não é, metam aqui, que é para eu ir ver, está bem? Metam-me aqui o estudo de mercado para eu ver que não é e para eu deixar de dizer que é sempre assim. Tá? Segunda parte do live e as 3 estratégias de preços que eu conheço. Primeira estratégia, a estratégia kamikaze, estratégia suicida, colocar o preço acima do mercado, colocar o preço acima do preço médio do mercado, colocar o preço muito acima e rezar a todos os santinhos e à Virgem Maria e a Hare Krishna e a Buda e aos outros todos que se venda. Não funciona. As pessoas não afasta os compradores potenciais, não resulta. Mesmo, não resulta. Atenção, eu estou a falar de uma estratégia em que eu coloco por 200 um imóvel que vale 150. Não é uma estratégia em que eu coloco por 100 um imóvel que vale 95. Está bem? Isto são coisas distintas. Colocar um pouco acima de... Olá, Isabel. Colocar um pouco acima do valor de mercado não é completamente errado. Ontem eu estava a falar com o Bruno Dantas, um colega de Lisboa, e ele falava-me numa angariação que está a ter em Amarante, eu julgo que é Amarante, de um terreno, e dizia-me que o cliente quer passar o terreno de 67 para 73. E perguntava-me qual era a minha opinião. Eu estava-lhe a dar a minha opinião. Eu disse, quem anda à procura de um terreno por 67 vê um terreno por 73. Não é um problema em termos de posicionamento do produto.
E isto vocês têm que saber explicar aos vossos clientes. Agora, se eu estiver à procura de um terreno de 67 e de repente ele coloca o terreno por 90 mil euros, então aí o cliente não vai procurar aquela faixa de preços. E nós temos que saber explicar isto aos nossos clientes. Não é como os clientes querem. Eles têm que perceber que o produto deles vale aquele valor. Não vale mais do que aquele valor porque é deles ou porque eles precisam. Não vale. Simplesmente não vale. Está bem? Portanto, esta estratégia do suicida, que é colocar o preço lá em cima, e depois esperar que alguém venha e aceitar ofertas, e como eles dizem muitas vezes, os proprietários, vocês sabem. E se tu, se és proprietário, sabes que é assim. Dizes, vamos colocar o preço por 200, eu sei, ele só vale 160, mas vamos colocar por 200, pode ser que apareça alguém que dê. Não, não vai aparecer. Porque é que a pessoa vai dar 200 mil euros se está a fazer uma compra tão importante? Achas que as pessoas não se vão informar? Achas que as pessoas não vão procurar qual é que é o preço de mercado? Claro que vão procurar. Portanto, não é por aí. Tens que ver qual é que é o preço de mercado, colocar um preço justo. Queres colocar uma pequena margem de negociação? Queres colocar um pequeno valor adicional? E estamos a falar de 1, 2, 3% adicional porque acreditas que fizeste melhorias que são válidas e que podem valer mais, ou porque a tua casa é única, ou porque não há produto igual a esse, tudo bem. Agora, 20, 30, 50% acima do valor de mercado, são loucos. Não funciona. Não funciona. Queima o produto e têm que desaconselhar. A razão mais importante por devem desaconselhar os clientes é muito simplesmente esta. O momento em que o imóvel tem mais visualizações, mais interesse, é quando acabou de entrar no mercado. As primeiras 2 a 3 semanas são o momento mais crítico de promoção e divulgação do imóvel. E, portanto, é mesmo importante que nessa fase o imóvel esteja a preço. O imóvel esteja com o preço de mercado ou com uma diferença muito pequena. Porque se a diferença é muito grande, não vai funcionar. Sério, não vai funcionar. E vocês, ao não dizerem isto aos clientes, estão a prejudicar os clientes, estão a prejudicar o vosso cliente. E não podem fazer isso, está bem? Tu, se és cliente, se estás a vender a tua casa, por favor, não metas a casa acima do valor de mercado. Não vai resultar. Ninguém vai dar mais porque é a tua casa. Sim, tu és muito fofinho. Sim, a casa está muito bonita. Sim, está muito bem pintada. Sim, está muito bem decorada. Mas isso não vale mais. Sabes porquê? Porque as pessoas, quando chegam lá, pintam a casa de novo. Tiram a tua decoração e metem a deles. E isso não conta. Eles vão comparar com outras. Não vale a pena. Não faz sentido. Portanto, não coloques a casa acima do valor de mercado porque não vai trazer retorno. Estratégia número 1, estratégia suicida, estratégia de colocar o preço acima do mercado, não funcionam, não aconselhem. Segunda estratégia, a estratégia normal e que mais consultores imobiliários aplicam e que, felizmente, cada vez mais proprietários aceitam. Colocar ao preço de mercado. Claro que sim. É isso que atrai os clientes, é isso que atrai os colegas que são profissionais. Cada vez mais o mercado imobiliário funciona com um sistema de partilha, cada vez mais o mercado imobiliário funciona com dividir as comissões, com um representante do comprador e um representante do proprietário. E os representantes do comprador, felizmente, estão cada vez mais informados e cada vez a fazer um melhor serviço. E o que é que fazem? Fazem estudos de mercado e sabem exatamente qual é que é o valor que uma determinada casa vale. E aconselham o cliente a fazer uma oferta ao preço de mercado ou a comprar a esse valor. E, portanto, a estratégia de colocar o imóvel a preço de mercado é aquela que atrai mais compradores diretos e é aquela que atrai mais colegas profissionais que conhecem o mercado e que aconselham os seus clientes. Sim, porque o consultor imobiliário do passado que mostrava as casas ao cliente, todas as casas que surgissem, só para ver se conseguia vender alguma, está a desaparecer. Já as pessoas não estão para isso, as pessoas não estão para perder tempo, as pessoas não estão para andar a ver casas só por ver. Chateiam-se. Não são só os proprietários que são ocupados, os compradores também são ocupados. Os compradores também querem ser mais eficazes na utilização do seu tempo e, portanto, querem profissionais que os acompanhem e que lhe mostrem casas que, de facto, se adequam às suas necessidades e, portanto, estão cada vez mais exigentes. Terceira e última estratégia. Portanto, esta é a estratégia que eu aconselho e é a estratégia que faz mais sentido. É a estratégia que atrai propostas mais adequadas,
é a estratégia que tem menos probabilidade de ter propostas muito abaixo, porque imaginem, se eu tenho um preço muito lá em cima, o proprietário coloca o tal exemplo de 200 para uma casa que vale 150. Tu metes a 200, então eu vou-te oferecer 120. Apesar de saber que aquilo vale 150. Porquê? Se é para negociar, vamos negociar nos dois extremos. E esta diferença, quanto maior for a diferença entre aquilo que é de facto o valor de mercado e o valor pedido, vai atrair piores compradores. O preço de mercado atrai os compradores certos e é a estratégia que devem seguir sempre. A última estratégia, a estratégia que eu acho que é interessante falar também, é uma estratégia muito agressiva, é uma estratégia recente, não é uma estratégia que seja utilizada por muitas pessoas, mas eu acho que há já bons profissionais a trabalharem neste sentido e com ótimos resultados. É a estratégia de colocar o imóvel abaixo do preço de mercado. E abaixo do preço de mercado não é para vender a esse preço. A estratégia não é essa. É o imóvel que falámos, e o exemplo que falámos dos 150 mil euros, é eu, sabendo que há alguma escassez de produto, colocar o imóvel não a 150, mas a 140 ou a 145, abaixo do preço de mercado. Estamos a falar de uma baixa significativa, que é suficiente para criar burburinho, criar entusiasmo, criar aquela dinâmica de mercado que cria competição entre os compradores. E este tipo de estratégia de preço de mercado pode ser muito eficaz, mesmo muito eficaz. Porquê? Porque o que acontece é que, mais uma vez, os consultores que estão a acompanhar clientes e que sentem que o imóvel é uma oportunidade para os seus clientes, sentem que um imóvel naquelas condições vai se vender rápido, sentem que não querem perder aquela oportunidade de servir bem os seus clientes, vão fazer muita pressão, vão pôr mesmo fogo no rabo dos clientes para eles fazerem a visita rapidamente. Se tiverem que fazer uma segunda visita, façam, mas de preferência logo na primeira visita, fazerem logo uma proposta ou tentarem logo reservar o imóvel. É muito frequente neste tipo de estratégia que surjam 2 ou 3 propostas a preço e mesmo propostas acima de preço. Acreditem nisto que eu vos estou a dizer, funciona. E eu sei por experiência própria, ainda a semana passada eu e a Elsa tínhamos um imóvel em promoção, um T2 em Carnaxide, estava por 212,5. O preço do mercado era 215, o preço do estudo de mercado foi colocado por 212,5. O imóvel teve 6 visitas em 2 dias. Em 2 dias teve 3 propostas, uma delas acima de preço, fechou por 215, contrato feito em 3 dias, após a proposta ser aceite. E, portanto, foi uma venda super rápida, o proprietário ficou super feliz, os compradores sabem que pagaram acima do preço, mas estão super felizes porque compraram o imóvel e não andámos naquele rame-rame de sempre. Olá, Isaura, tudo bem? Não andámos naquele rame-rame de sempre, que é, se é 215, então vamos colocar por 230, porque depois temos umas ofertas e depois não sei o quê, e depois fechamos por 215. Não faz sentido. O que nós conseguimos fazer foi antecipar esse período todo, antecipar todo esse stress e pôr a pressão do lado dos compradores. Os compradores é que tiveram que correr. Os compradores é que tiveram que ir atrás do produto e fazer uma oferta. E fizeram uma oferta e compraram pelo preço que, de facto, era o preço de mercado. E, portanto, é uma estratégia vencedora, é uma estratégia arriscada, porque, de facto, pode haver uma situação em que não se consegue atrair um número de clientes suficiente. É necessário, é muito importante isto, atenção, mesmo muito importante, é necessário haver escassez de produto naquela zona específica, naquela tipologia específica, porque é isso que faz com que as pessoas vão atrás do imóvel e queiram correr atrás dessa oportunidade, está bem? E funciona. Obviamente também tem que ter algum cuidado com o valor que baixam, mas não é pôr 1000 euros abaixo. 1000 euros abaixo não é nada, não é? Tem que pôr qualquer coisa que seja significativo e que as pessoas pensem que de facto funciona.
é, é, é a terceira estratégia de preço que tenho para vocês. E pronto, foi o meu live de quinta-feira. Quinta-feira às 5, são 5 e meia e está na altura de terminar. E agradeço imenso terem estado por aqui. Eu espero que utilizem estas estratégias. Se és vendedor, utiliza a estratégia também. A estratégia de preço certa faz sentido para venderes rápido e para venderes pelo preço justo de mercado e obter o melhor valor. Quem esteve cá comigo, obrigado. Para a semana, quinta-feira, às 5, volto. Mesmo tenha que fazer o que fiz hoje, que é deixar ali a malta a fazer a reportagem 3D e vir para o carro fazer o live, está bem? A quem esteve cá, obrigado. Para a semana a mais e gosto muito de vocês.